Bíblia trabalha muito com figuras. Jesus trabalhou muito com figuras, ele usou parábolas para explicar o reino de Deus, que está dentro de nós. 98% da pregação de Jesus era por parábolas, ou seja, usando figuras corriqueiras, figuras do nosso dia a dia, figuras comuns, figuras, elementos sem os quais nós não podemos viver, que são base para essa vida aqui na Terra, para nós entendermos como é que o reino de Deus opera em nós, como é que o Espírito Santo que está dentro de nós quer estar sempre nos indicando o caminho para vencermos os obstáculos. Hoje eu gostaria de trabalhar um pouquinho sobre os muros. O simbolismo dos muros na Bíblia é um simbolismo de proteção, porque antigamente as principais cidades que existiam eram muradas, elas tinham um muro em toda a sua volta, elas tinham portas de entrada e saída. Em Apocalipse fala que a Jerusalém celestial, ela é toda murada e ela tem 12 portas, lá é bem literal, essas 12 portas representam as 12 tribos de Israel. Então hoje eu gostaria de tratar dos muros, né? Então, muro significa proteção. Em Provérbios 25, 28 diz assim: como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, dominar a si mesmo, ou seja, sem domínio próprio. Então, o que esse versículo está dizendo é que quando nós não temos domínio, não temos ingerência a respeito de quem nós somos, ele fala que nós já somos uma cidade que estamos com o muro derrubado. Somos uma cidade sem proteção. E esse versículo aqui que diz que o domínio próprio é uma das proteções, vamos lembrar que em Gálatas 5 ele fala sobre o fruto do Espírito, né? E dentro desse fruto está o domínio próprio. Então, o domínio próprio, ele faz parte da graça, porque ele é um fruto do Espírito Santo. Então, isso daí o Espírito Santo nos capacita, ele nos dá força para que nós tenhamos esse domínio próprio sobre a nossa vida, sobre a nossa busca quanto ao reino de Deus, sobre a nossa busca ao Senhor, né? Então, ele fala também que o domínio, em Romanos 6,14, diz assim, que o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Mais uma confirmação de que a nossa vitória vem pela graça, né? Eu gostaria de que pudéssemos ler ali também em Isaías 26, ele diz assim, Isaías 26, 1, ele está trazendo aqui à luz essa figura de uma cidade que tem muros e portas. Então ele diz assim, naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abri as portas para que entre nela uma nação justa que observa a verdade. Então, o que ele está dizendo? Ele colocou nessa cidade muros e antimuros. E o significado desses muros e antimuros é a própria salvação. Então, vamos entender que a salvação, a nossa salvação em Cristo Jesus, ela é uma proteção. A salvação vem pela fé e pela graça, não é de nós. Por isso que essa preocupação de dar conta, de sermos a nossa própria proteção, né? Descansarmos em Deus, sabendo que nós somos salvos, sabendo que a fé, sabendo que a própria salvação que vem pela graça, ela é a nossa proteção, ela é um muro, ela é um antimuro. E ele fala, abrir as portas. Toda cidade, todo muro precisa de portas, né? Ele fala, quem habita nessa cidade, quem entra nela é uma nação, é um povo, né? É um povo justo, ou seja, justificado pelo sangue de Jesus. Então, quem está dentro da proteção,
quem está dentro das portas da proteção, dentro dos muros da proteção, são aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus. E ele fala assim, e que observa, e que presta atenção na verdade. Se você ainda não teve a oportunidade de entender que Jesus é a sua proteção, você ouviu falar do Senhor, mas não entendeu ainda que o sangue dele é a proteção que nós temos para a nossa vida, peça a ele que venha sobre você hoje, que te coloque nessa cidadela de proteção, dentro dos muros da salvação, né? Dentro dos antimuros que salvam. E no versículo 3 ele diz assim, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. O que seria essa perfeita paz? Essa palavra paz ali no original, ela fecha um círculo. Ela é uma palavra muito completa. Os adjetivos que existem para poder explicar essa palavra paz, eles são imensos. Alguns deles estão aqui. Então, ela é o contrário da guerra. Ela oferece paz, salvação, segurança, saúde, amizade, ausência de conflito. Essencialmente, denota uma condição de satisfação, um estado de paz e bem-estar, né? Em Isaías 9:6, lá fala que Jesus é o príncipe da paz. Ele seria chamado de príncipe da paz. E no versículo 7 fala do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Então vamos prestar atenção. Se Jesus é o príncipe da paz, ele tem o reinado da paz. O reino dele está dentro de nós. Então ele quer começar esse governo. Ele já quer começar esse reinado de paz, de proteção, de satisfação, de bem-estar no meu interior e no seu interior. É esse caminho que a Bíblia nos traz a respeito dos muros, a respeito dessa proteção, a respeito dessa paz interior, a respeito daquele que tem a mente guardada no Senhor, porque ele fala, tu conservarás em perfeita paz, em plena paz, aquele cuja mente está firme em ti. Então, essa mente guardada em Deus, os nossos pensamentos guardados em Deus, que nós tenhamos pensamentos de paz, que nós não tenhamos pensamentos bélicos sempre, que nós possamos trocar os nossos pensamentos, trocar os nossos sentimentos, a nossa vontade, dar lugar ao governo do Senhor Jesus dentro da nossa cidade, dentro do nosso interior. É isso que esse versículo está dizendo, né? E ele fala que o governo dessa paz, ela tem um início, mas ela não tem fim. Por isso, vamos deixar essa paz crescer em nosso interior, né? Por quê? Porque temos muro, os nossos muros da salvação, os muros do autodomínio que vem pela graça e vem pela fé, os muros do domínio de vencer o pecado, os muros do domínio de vencer aquilo que nos afasta de Deus, né? E em Isaías 60, versículo 18, ele diz assim, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, ou seja, na sua jurisdição, né? Aí ele diz assim, mas aos teus muros chamarás salvação, com letra maiúscula, e as tuas portas louvor. Então, os nossos muros, eles realmente representam a salvação, eles representam a fé. Então, dentro dessa salvação, dentro dessa fé, é que pode habitar a verdadeira paz, é que pode habitar a firmeza de mente, aquele que tem a mente firme em Cristo Jesus, aquele que tem a paz que fecha o círculo, a paz que satisfaz,
a paz que traz a ausência do conflito, a paz que traz a cura, a paz que traz a saúde, tudo isso está dentro desse nome paz. Então é dentro disso que nós devemos trabalhar um pouco na nossa vida a respeito dessa cidade que não tem os muros derrubados, mas que tem as suas muralhas firmes. Esdras e Neemias, quando foram reconstruir Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram foi levantar os muros para que a cidade fosse em primeiro lugar protegida, depois eles colocaram as portas e depois eles trabalharam no interior da cidade. Então, é tempo de ver quais muralhas na nossa vida que estão derrubadas, quais os muros da nossa vida que estão pelo chão. E nós podemos reconstruir. Se Esdras e Neemias puderam reconstruir, nós podemos reconstruir os nossos muros para que tenhamos tempos de paz, mesmo vivendo rodeados de guerra, mesmo vivendo rodeados de inimigos, mesmo vivendo essa tribulação que temos vivido nesses dias. Que a paz do Senhor verdadeiramente esteja conosco.